Igreja do Bairro versus a Igreja do Reino de Deus. E eu quero falar hoje com você um tema bem interessante, que é a resistência ao discipulado. Olha o que o texto diz em Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os membros de uma igreja de bairro, eles têm uma certa resistência para serem discipulados e entregar o seu coração para outras pessoas da própria igreja. Há como uma falta de interesse em aprender ou crescer espiritualmente com os outros. Membros de uma igreja de bairro, com a mentalidade de uma igreja de bairro, eles se recusam a investir na formação de novos discípulos, muitas vezes por achar que isso não é sua responsabilidade. Sabe aquela frase tipo, cara, ele é que sabe se ele quer crescer. Ou do tipo, eu acho que eu não preciso de alguém para estar prestando contas da minha vida. Essas frases, queridos, elas são frases de pessoas com uma mente medíocre, de que não quer um crescimento no reino de Deus. Todos os discípulos de Jesus eram, de alguma forma, discipulados por ele, direta ou indiretamente. Você precisa, eu gosto de dizer, quando nós temos pessoas das quais nós podemos prestar contas da nossa vida, isso nos dá um senso de proteção, nos dá um senso de uma cerca para não burlarmos, para não nos manipularmos, para não tentarmos de alguma forma ou outra negociar com o pecado. Então, prestar contas faz com que você, de certa forma, seja guarnecido no seu coração. O compromisso com o discipulado era justamente a mentalidade dos discípulos do Reino de Deus. Os discípulos assumem uma responsabilidade de ensinar e formar outros discípulos, obedecendo ao chamado de Jesus. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele fala assim, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tu já ouviu aquela frase do tipo, olha, não olha para mim, olha para Jesus? Eu, particularmente, já ouvi muitas vezes pessoas dizendo, não olha para mim, olha para Jesus. Só que essa frase é uma frase de uma pessoa que se isenta, de alguém que está se isentando do compromisso de uma transformação real, se isentando do compromisso de uma mudança real. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas me vejam. Por consequência, eu não quero mudar. Então, o discípulo de Jesus, ele pensa o contrário. Paulo disse, olha para mim, pode me imitar. Lembra que ele fala para Timóteo? Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Então, sabe, queridos, Paulo mesmo investe em Tito e outros líderes dizendo, olha, observem-me e também sejam observados. Esse compromisso com o discipulado, compromisso de você sentar com alguém e para alguém, é justamente a atitude que os discípulos, uma mentalidade do reino de Deus tinham. Eles buscavam aprender continuamente e também discipular, reproduzindo a sua fé em outros. Eles faziam com que outros entendessem quem Cristo é a partir daquilo que eles já tinham concebido. Eu gosto muito daquela expressão que vai dizer o seguinte, a mentira se prolifera, a verdade se reproduz. Eu preciso reproduzir a verdade. A verdade é como um filho, ela tem que ser gerada, ela tem que ser reproduzida. E por isso que o discipulado é tão forte. Queridos, a palavra discipulado não é discípulo ao lado, é discípulo atrás. Porque o discípulo vai olhando, eles eram os talmidins, chamados empoeirados. O seu mestre ia caminhando e a poeira dos pés do seu mestre ia empoeirando os seus discípulos. Ou seja, eles viam o caminho que o mestre ia tomando e eles iam seguindo o caminho. Seja você aquele que vai abrir um caminho para outros seguir Jesus através de sua vida. Deus te use para ter compromisso com o discipulado, sendo discipulado e discipulando. Deus abençoe.